Eu não sei por que a gente faz essa pergunta. Alguém pode ficar triste com Jesus? É impossível, né? A gente faz, quem está feliz com Jesus diz amém. Essa pergunta é redundante, né? Ela é esquisita, né? Estranha. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 6. 2 Reis, capítulo de número 6. Deus vai falar com você nessa noite. Deus vai falar conosco nessa noite. Deus tem uma palavra para os nossos corações. E tem tudo a ver com aquilo que Deus já tem falado aqui neste lugar. 2 Reis, capítulo de número 6. Nós vamos ler dos versículos 8 em diante. Versículos 8 até o versículo de número 17 somente. Não vamos ler até o final. Mas diz assim a palavra do nosso Deus. Quem encontrou, diga achei. Achei. Quem não encontrou, diga espera um pouco. Espera um pouco. 2 Reis, capítulo de número 6. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, versículos 8 ao 17. Amém? Achou aí? Amém. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele lhe disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quem pode dizer amém? Amém. Feche a sua Bíblia, porque eu sei que você vai querer continuar olhando, lendo esse texto, mas eu quero que você preste atenção naquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Primeiramente, você precisa entender uma coisa. Tem 3 lições aqui que nós vamos tirar. A primeira coisa que eu quero que você aprenda de uma vez por todas é que existe uma guerra contra nós. Essa guerra é constante, ela não para, não tem período de tréguas, de paz. É guerra constante, 24 horas do dia, 7 dias da semana, 31 dias do mês, se tiver 31 dias, 365 ou 366 dias do ano. Nós estamos em guerra e nós precisamos entender isso. Não é uma questão de jogar maldição, não é uma questão de ser pessimista, é uma questão de ser realista. Nós estamos sempre em guerra. Você pode não ver, você não enxerga, você não vê essa guerra acontecendo, mas ela está acontecendo agora mesmo, contra esta igreja, contra a minha vida, contra a sua vida. É uma batalha espiritual constante. Então a primeira coisa que nós precisamos saber, nesse assunto ainda dessa guerra, é uma guerra espiritual. E a Bíblia diz que nós não temos de lutar. Tem uma outra tradução que diz assim: não devemos lutar contra a carne e o sangue. Nós não precisamos lutar contra a carne e o sangue. É perda de tempo, é desperdício de força lutar contra a carne e o sangue, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades, os seres espirituais da maldade nas regiões celestes. É o que diz a palavra de Deus. Em outro texto diz que as armas da nossa milícia, da nossa luta, da nossa guerra, não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas e todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Cristo. É o que a palavra de Deus nos mostra, essa guerra que acontece no mundo espiritual. Agora, abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, no capítulo de número 5. 1 Pedro também fala algo a respeito dessa batalha espiritual que nós travamos. Ele também travava, os discípulos travavam e todos os homens de Deus travaram aqui na face da terra. 1 Pedro,
capítulo de número 5, versículo de número 8, ele diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Essa é a realidade, este é o quadro que nós estamos experimentando hoje. Nós não vamos abrir, mas em Hebreus, capítulo de número 12, o escritor aos Hebreus, alguns creem que foi o apóstolo Paulo, ele escreve o seguinte: que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Ele diz isso claramente, que nós devemos resistir o pecado, devemos fugir do pecado, porque estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas, ela se compõe de dois exércitos: o exército de Deus e o exército do inimigo, os anjos que estão ao nosso redor e os demônios que estão ao nosso derredor. O salmista coloca assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Então nós precisamos entender e ter uma visão dessa guerra espiritual que se trava desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, e até mesmo quando você está dormindo, os anjos de Deus trabalhando, como diz o Salmo 91, o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Então o Senhor dá ordem para os anjos nos guardam. Daí vem aquela expressão, né, o anjo da guarda, né, porque até a Bíblia fala disso em Atos, quando Pedro estava na cadeia, Deus mandou anjos para libertar Pedro, né, o pastor falou aqui no domingo, e quando ele saiu da cadeia, as pessoas que estavam orando por Pedro, né, ele bateu na porta onde estavam reunidos orando por ele, e a pessoa que abriu a porta olhou assustada. Pedro, né, fechou a porta, correu lá dentro e falou: Pedro está lá fora. E quando você vê o livro de Atos, as pessoas respondem assim: é impossível. Elas estavam orando para que Pedro fosse liberto. Quando ele foi liberto, elas declararam: é impossível, né? E aí alguém até falou assim: deve ser o anjo da guarda dele, deve ser o anjo de Pedro. Em uma tradução diz anjo da guarda de Pedro. Então havia já na igreja primitiva, nos ensinamentos dos apóstolos, essa noção de que nós temos anjos que nos acompanham, anjos que estão conosco, anjos para nos guardar, anjos para nos proteger, anjos para andarem conosco, para nos abençoarem, para abrirem portas para nós nessa batalha espiritual. Se fosse só assim, estaríamos bem, né? Todos nós estaríamos satisfeitos. Mas a verdade não é essa. Nessa batalha existem então os outros personagens, que são os demônios, o diabo, o inimigo, né? A palavra de Deus o chama de adversário, e ele anda ao nosso derredor, como disse aqui o apóstolo Pedro, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Daí vem aquela expressão: não dê brecha, irmão, não dê brecha para o diabo, não dê legalidade para o diabo, não faça isso e aquilo, aquele outro. Então nós podemos entender pela palavra de Deus que essa guerra é uma guerra contínua, como eu já falei, e nós estamos rodeados dessa nuvem de testemunhas, os anjos do Senhor e o próprio diabo com o seu exército pelejando contra nós. Essa guerra aqui da Síria contra Israel, ela nos mostra alguns segredos. Então, primeiramente, é um retrato, é uma figura, uma sombra da realidade da nossa vida de hoje, porque tudo no Antigo Testamento é sombra da realidade. Nós olhamos para o Antigo Testamento para aprender símbolos, simbologia bíblica. Então isso aqui que nós acabamos de ler está tipificando a nossa vida, a minha vida e a sua vida, e precisamos aprender com isso. Então, quando essa guerra acontece, é importante observar o seguinte, que o rei de Israel e o povo de Israel, na figura do profeta Eliseu, tinha feito coisas boas, coisas tremendas para o povo da Síria. No capítulo anterior você vai ver que uma das coisas maravilhosas que até o pastor falou aqui no domingo foi a cura do general Naamã. Você vai ver que Naamã, no capítulo anterior, ele era general do exército da Síria, mas ele era leproso. E ele foi curado pelo profeta Eliseu. Então você podia pensar assim, né? A Síria fez paz com Israel. Olha só como que Israel abençoou a Síria, curando o seu general.
curando aquele homem que era uma figura importante, querido pelo rei. O capítulo anterior mostra isso, que ele era querido pelo rei. Mas não foi isso que aconteceu, pelo contrário. Você vai ver não só nesse capítulo que nós lemos, no capítulo anterior e no capítulo posterior, guerras da Síria contra Israel. Praticamente a vida de Eliseu foi justamente defender Israel das lutas contra a Síria. A Síria sempre na sua teimosia, e eu posso dizer até na sua ingratidão, atacando o território de Israel. E não é assim que acontece conosco? Você acha que venceu uma luta, daqui a pouco vem outra. Você acha que agora vai ter paz, daqui a pouco vem outra guerra. Né? E por isso muitos cristãos se frustram, porque acham que a luta vai passar e outra não virá. Essa é uma grande ilusão. Você precisa se acostumar a estar sempre preparado para a guerra. Eu creio, e já preguei aqui sobre o tempo de refrigério. Eu creio que Deus, conhecendo as nossas limitações, a nossa fraqueza, Ele nos permite experimentar um tempo onde não temos luta, só temos paz, onde os nossos sonhos são realizados, tudo aquilo que desejamos nós conquistamos, Deus nos dá, e a gente conta a vitória, e canta o hino da vitória, e fica alegre por um tempo, e descansamos até das nossas lutas. Quem crê nesse tempo de refrigério, diga amém. Mas esse tempo geralmente é curto. Por algumas razões que eu quero dizer para você ainda dentro desse primeiro assunto. Porque nós temos um inimigo que não desiste de nós. Satanás não descansa. Satanás não cruza os braços. Ele não vai bater palma para você e dizer parabéns, I give up, eu desisto. Ele não fala isso. Pelo contrário, ele luta contra o homem já há 6.000 anos. E eu vou dizer mais ainda, quando lemos o livro do Apocalipse, ele luta contra o próprio Deus. Ele se levanta contra Deus. Quantas vezes ele já foi derrotado nesses milhares de anos que ele luta contra Deus? E quantas vezes ele ainda tem a audácia de se levantar contra Deus? Até que no livro do Apocalipse, no capítulo de número 20, ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, e de lá não vai sair nunca mais. Mas enquanto isso não acontece, ele continua tentando mudar a palavra de Deus. Ele continua tentando acabar com os planos de Deus. Ele continua ainda tentando frustrar os planos do Senhor. Mas graças a Deus que a Bíblia diz que os planos do Senhor jamais podem ser frustrados. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Mas nós lutamos contra um inimigo que não desiste. Então precisamos estar preparados. E é por isso que tem muita gente frustrada, decepcionada, porque não estava preparada. Você precisa acordar preparado para a guerra. Você precisa trabalhar preparado para a guerra. Você precisa jejuar, orar, buscar a face de Deus, para que você possa então vencer a guerra. Não desistir, não parar. Em Hebreus também diz que o nosso descanso não é aqui. Aqui não é lugar de descanso, aqui é lugar de batalha. No livro do Apocalipse diz 7 vezes as 7 igrejas que estavam na Ásia, quando João escreveu Apocalipse 2 e 3, todas elas terminam com a mesma frase: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, porque todas elas passavam por lutas, e essas 7 igrejas do Apocalipse representam cada um de nós. Nós precisamos entender isso, e precisamos então estar preparados constantemente para a guerra. E como nos preparamos para a guerra? Através da oração. Não tem outro caminho. Quando você olha aqui para esse relato bíblico, Eliseu era um homem de oração. Era um profeta que tinha comunhão plena com Deus. Quando o seu discípulo, ele fala discípulo porque discípulo é aquele que está aprendendo, e mestre é aquele que está ensinando. Então, Eliseu já era mestre, ele já estava ensinando. E o seu discípulo, que a Bíblia não dá nome, estava aprendendo. Ele acorda bem cedinho, de manhã, eu não sei qual a razão, a Bíblia não revela. Mas quando ele acorda bem cedo, talvez até para preparar o café da manhã para o seu mestre, que era Eliseu, o profeta, organizar as coisas, porque depois você vai ver aqui no capítulo, nos versículos anteriores, Eliseu tinha uma escola de profetas. Ele tinha vários profetas que iam aprender com ele. Ele era o mestre e vários profetas eram seus discípulos. E ele montou essa escola, ampliou a sua tenda. Os versículos anteriores que nós não lemos, antes do versículo 8, fala sobre isso,
sobre como ele expandiu aquela escola de profetas. Então aquele discípulo de repente estava indo preparar alguma coisa para aquela escola de profetas. E quando ele abre a tenda, sai, ele vê então a sua tenda, o seu acampamento, aquela casa, aquela escola, cercada pelo exército da Síria. Porque como você leu, né, está muito claro, o rei da Síria planejava atacar Israel, assim como o diabo está planejando te atacar. E quando Eliseu estava orando, falando com Deus, Deus falava com ele: avisa o rei de Israel que o rei da Síria vai atacar por tal lado. E aí Eliseu mandava um mensageiro para o rei de Israel e dizia: olha, o rei da Síria vai atacar por tal lado. E ele colocava os soldados ali. O rei da Síria então voltava frustrado, porque Israel estava preparado para a guerra. Você está entendendo? Israel já estava preparado. As fronteiras estavam fechadas. As cidades estavam seguras, porque o homem de Deus recebia a revelação por onde o inimigo ia atacar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe por onde o inimigo está te atacando? Você sabe como o inimigo está te atacando? Jeremias 33:3 diz o quê? Clama a mim. Responder-te-ei. E responder-te-ei e anunciar-te-ei o quê? Coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu creio que é isso aqui que Jeremias estava falando. Eu creio que Deus revela coisas grandes e ocultas, até em outros sentidos. Deus pode te dar um plano para você ser bem sucedido financeiramente. Amém. Deus pode te dar uma descoberta, algo que ninguém inventou, e você inventa e fica milionário. Amém. Receba, receba. Amém. Então Deus pode fazer isso. Isso é revelar coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus pode revelar também, né, coisas que você precisa saber no sentido do seu casamento, como ser um melhor marido, uma melhor esposa, coisas grandes e ocultas que não sabe. No seu ministério, como ser um servo eficaz na obra do Senhor. Deus pode revelar todas essas coisas, mas tem algo que Deus quer nos revelar, e está aqui nesse texto, é de como o inimigo está nos atacando. Amém. Porque é frustrante estar numa guerra, sofrer ataques e não saber de onde eles estão vindo. É interessante porque nós estamos nos tornando mestres em tratar do efeito e não da causa. E por isso tem tanta gente doente, fracassada na igreja, porque só trata dos efeitos. Ou seja, levou o golpe, vai lá e passa um remédio. E trata da ferida, trata do golpe. Aí daqui a 2 semanas leva outro. Aí tem que passar de novo o remédio e tratar da ferida. Ou às vezes é até na área espiritual de possessão demoníaca, a pessoa fica possessa e é liberta no culto. Aí no outro culto volta com 7 vezes mais de demônios, porque a Bíblia diz que quando eles saem, eles trazem 7 vezes mais. Aí liberta de novo, liberta de novo. Teve uma vez que um pastor que orou pela libertação de uma pessoa, na 3ª vez falou para a pessoa: não vou orar mais não. Porque você só está acumulando demônios. Se eu orar mais uma vez, daqui a pouco não vai caber tanto demônio dentro de você. Você tem que fechar a brecha. Você tem que olhar por onde eles estão entrando. Você tem que ver por onde o diabo está te atacando. E para te ilustrar isso e deixar bem gravado na sua memória, eu vou chamar aqui o ator que ganhou um Oscar aqui da igreja, que ele sempre está atuando em todas as apresentações aqui, de todas as cenas que nós temos, e ele faz parte, né? Porque ele é um ator premiado. Vem aqui, Luiz Gustavo, por favor. Primeira vez que eu conheci ele, falou que parecia, alguns falavam que ele parecia com Patrick Swayze, né? Eita! Um grande ator, né? Lembra daquele filme? Foi o Patrick Swayze que fez o Ghost, né? Ghost. Vai explodir. Ele fica todo cheio, né? É. Mas você vai sofrer agora. Patrick Swayze morreu, Você vai sofrer agora. Então faz o seguinte, vem aqui no meio, por favor. Vira aqui para mim. Fecha os olhos. Não pode abrir os olhos. Tá bom? Você vai ficar com os olhos fechados neste momento. Os ataques vêm. E aí você sofre um ataque. Já fica com o olho fechado.
Olha só, os ataques estão vindo. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou te permitir defender. Tá? Defende dos ataques agora. O inimigo está te empurrando, te batendo. Defende. Os olhos fechados. Não defende uma, coitado. Ixi, só está apanhando. Meu Deus, não tem jeito. Fácil, né? Fácil, né, Jardel? Não tem como. Até eu, olha. Olhos fechados. Não é? Acho que se eu chamar a Bruna aqui, ele vai apanhar muito. Não, fica quieto aí. Ela falou sim. Obrigado, querido. Pode se sentar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Agora eu quero ver o Jardel bater nele com os olhos abertos. O que acontece quando nós oramos, Deus tira essas vendas dos nossos olhos. Amém. Quando nós oramos, Deus mostra para nós onde o diabo está atacando. Isso não quer dizer que ele vai parar de atacar. Você precisa entender isso. Quer dizer que você vai estar preparado para combatê-lo, como o rei de Israel estava preparado. Mas olha como nós temos um inimigo que não desiste. Depois que o rei da Síria descobriu o que estava acontecendo, não, olha, não tem ninguém contando os seus segredos, não tem nenhum demônio trabalhando para o rei de Israel, não. Você sabe o seguinte, tem um profeta e Deus revela para ele. Deus revela para o profeta. E aí então ele manda o exército dele contra o profeta. Não é assim quando nós começamos a orar? A gente começa a orar, as coisas vão sendo reveladas, porque a Bíblia diz, não há nada oculto que não seja revelado, nem encoberto que não seja descoberto. Através da oração as coisas vão vindo à tona, elas vão saindo da escuridão, porque a oração é como um farol que brilha e dissipa todas as trevas. Observou que o rei da Síria, ele manda o exército quando? De noite. Por quê? Porque ele estava querendo surpreender o profeta. E o inimigo faz isso, o inimigo trabalha no Tem gente que pode te denunciar, tem gente que pode te entregar para a imigração, a igreja vai fechar, e aí, o que vai acontecer com a obra do Senhor? Você deve ser mais disciplinado, é por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Você não pode ficar revelando isso para ninguém, pois sabe de uma coisa? Isso tudo é mentira, isso tudo é balela, porque quando nós temos a presença do Senhor, mesmo que sejamos denunciados, mesmo que a imigração venha nos prender, se Deus tem um plano conosco aqui, vai mudar tudo. Deus vai nos dar o green card através daquela prisão. Amém. Não tenha medo, se Deus quer você aqui, Ele vai abrir uma porta para te legalizar nesse país.
entender por onde ele está entrando e como nos defender. A segunda coisa que nós precisamos entender nessa guerra é o que o profeta fala para o homem de Deus, para o seu discípulo, antes de orar por ele. Ele fala assim: maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém. É mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E sempre vai ser assim. Porque a Bíblia nos fala o seguinte, que, primeiro, Deus é o Todo-Poderoso, Satanás não. E ele viu os carros de fogo e os cavalos e os seus cavaleiros, né? Ele viu o exército de Deus, e nós precisamos enxergar assim também. Essa visão é a visão bibliocêntrica, é a visão bíblica da nossa realidade, da realidade da igreja. Por isso, não aceite ninguém dizer para você que a igreja vai de mal a pior. Não aceite ninguém dizer para você que a noiva está ferida, que a noiva está suja, que a igreja está... Porque no final de semana, mais um pastor se matou. Pastor novo, jovem, de 30 anos de idade, com 3 filhos pequenos. E eu logo pensei, devia estar frustrado com a igreja. Porque muitos pastores se matam por causa disso. Eu fui ver a igreja do cara. Linda a igreja. Maravilhosa a igreja. Grande, bonita, bem organizada, assim, aparentemente, né? Você vê as fotos, coisa mais linda, uma igreja linda. Ele estava lutando contra a depressão e a ansiedade, então tem outros motivos, né, que levam a pessoa à depressão e à ansiedade, não é só o fracasso, não. Aparentemente ele era bem sucedido, e ele tirou a sua vida. Aí as pessoas já fazem aquele drama, já fazem aquela tempestade no corpo d'água, tá vendo? Os pastores estão todos se matando. Quando cai um, tá vendo? Os pastores são todos, né, bandidos, tá tudo caindo. Quando um rouba, tá vendo? O pastor é tudo ladrão.
E a generalização é a pior coisa que nós fazemos, porque assim nós vamos dizer que todo carioca é preguiçoso. Vamos dizer que todo mineiro é desconfiado. Vamos dizer que todo gaúcho... Vou parar por aqui. Vou parar por aqui, começou a ver gaúcha. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: você não pode generalizar. Por quê? Porque cada caso é um caso. Mas se você quiser generalizar, faça da seguinte forma, faça da forma bíblica, que mostra que a igreja em geral é uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Quem pode dizer amém? Amém. E ela está indo bem, sabe por quê? Por causa dessa visão aqui. Quando Eliseu pediu para que os olhos daquele homem fossem abertos, ele estava querendo mostrar para ele a realidade. Porque o que ele estava vendo podia ser até aparentemente uma realidade. Já viu aquele ditado? Quem vê cara, você não conhece ninguém. Você não conhece essa pessoa que está aí do seu lado. Você não conhece. Eu descobri que nós não conhecemos ninguém. Quem conhece é Deus. As pessoas usam máscaras. Colocam uma maquiagem bonitinha, uma roupinha bonitinha, vem para a igreja. Aqui, levanta as mãos, sorri, né, e fala palavras bonitas, e você diz, está tudo bem. Olha só que maravilha. Aparentemente aquele pastor pregou no domingo anterior, antes de se matar. E uma mensagem boa, maravilhosa, tremenda, que está circulando aí na internet. E quem olhava para ele falava, uau. Quem vê cara, não vê coração. Então a aparência, ela engana. As aparências enganam. Essa é a grande verdade. E você olhando para a sua vida, olhando para a sua luta, olhando para a igreja, olhando para onde você quiser olhar, você pode estar tendo uma visão que não é a verdadeira. Então nessa noite você precisa pedir, Deus, abre os meus olhos para que eu possa ver. Deus, eu quero enxergar aquilo que tu enxergas. Deus, eu quero ver como tu vês. Senhor, eu não quero andar na escuridão, eu quero andar na luz, eu quero enxergar tudo. De onde estão vindo os golpes? De onde está vindo o ataque? Eu preciso me preparar para poder frustrar os planos do inimigo e não ficar tratando da minha ferida e mais ferida, e depois cura, e depois levanta, e apanha, e depois levanta. Não, chega, eu não quero mais apanhar. Eu quero estar pronto para quando ele vier quente, eu já esteja fervendo. Para quando ele vier em cima de mim, eu já esteja preparado para repreendê-lo, e ele vai ter que fugir, como diz a palavra de Deus, resistir firme ao diabo, ele fugirá de vós. Como que eu vou resistir se eu estou cego? Como que eu vou resistir o diabo? Eu vou ficar apanhando, como ficou apanhando aqui o Luiz Gustavo. Como? Orando, pedindo a Deus, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver, para que eu possa enxergar, Senhor, de onde está vindo essa luta. Porque essa luta não pode estar vindo do meu marido, não pode estar vindo dos meus filhos, não pode estar vindo do meu patrão, não pode estar vindo da situação financeira do país, não pode estar vindo da igreja, não pode estar vindo do pastor, não pode estar vindo do fulano, ciclano, beltrano. Essa luta está vindo do inferno, e eu preciso saber como, onde que o diabo está entrando, por onde que ele está passando, para que eu possa fechar essa brecha e eu possa ser vitorioso em nome de Jesus. Amém. Mas sempre com a perspectiva positiva, porque Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que esses problemas, do que essa luta que você está passando. E é interessante porque cada um aqui tem uma luta, e a sua luta parece que é maior do que de todo mundo, não é verdade? Você olha para a sua luta e você acha assim, não, ninguém está passando essa luta que eu estou passando. Fulano, tem uma lutinha boba ali. É interessante que a gente pensa assim, não é? Mas sabe de uma coisa? Ele está pensando mesmo de você. Ele olha para você e fala, porque ninguém conhece realmente o outro, mas Deus conhece. Deus sabe de tudo a respeito de nós, do tamanho da nossa luta, por onde o inimigo está entrando. Mas por que ele não faz nada? Ele está fazendo. Ele está te revelando aqui agora, através dessa palavra, como você deve agir em oração, porque na oração você se torna um com Ele, e quando você se torna um com Ele, tudo que Ele sabe, você fica sabendo, tudo que Ele vê, você fica vendo. Quem pode dizer amém? Amém. Por isso que Jesus disse que o Filho não faz nada, a não ser aquilo que vê o Pai fazer.
Porque na oração Jesus tinha os seus olhos abertos, ele via o Pai fazer, então depois ele ia e fazia justamente como o Pai fazia. Assim também nós precisamos orar: Senhor, me mostra, para que eu enxergue com os teus olhos, para que eu possa ouvir aquilo que tu estás ouvindo, saber o que estás sabendo, tudo aquilo que está acontecendo, revela. E aí se cumpre Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então a primeira coisa, você tem que saber que está numa guerra. A segunda coisa, você precisa ter os seus olhos abertos para não ficar apanhando nessa guerra. A terceira coisa, que é uma coisa maravilhosa. Eliseu depois, nós não lemos o texto, o exército vem, se acampa em volta da casa de Eliseu, da tenda de Eliseu. Eliseu fala assim: Senhor, abre os olhos dele. O servo então tem os seus olhos abertos, vê os carros de fogo dos seus cavaleiros. E aí Eliseu faz uma outra oração. Essa segunda oração você nunca fez. E essa foi a oração que deu vitória. Esse é o problema com o povo de Deus. Muitas vezes nós ficamos com conhecimento só pela metade. Por isso que a vitória nunca é completa. A vitória é só pela metade. Por quê? Porque a gente ora só pela metade. Porque a gente tem preguiça de ir até o final. E o final da história, o que ele faz? Ele diz assim: Senhor, fere de cegueira todos eles. E a Bíblia diz que todos ficaram cegos. Olha que coisa interessante. Para o servo de Deus, ele pede que os olhos sejam abertos. Para o inimigo, ele pede que fiquem cegos. É assim que nós devemos agir. É assim que nós devemos fazer. Seja qual for a sua luta, a sua adversidade, você deve orar a partir de hoje dizendo: Senhor, cega o inimigo para que ele não me encontre. Senhor, cega, fere de cegueira o inimigo para que ele não tenha mais poder contra a minha vida. Parece ser uma oração simples, uma oração tola, mas faça de coração, creia nisso, porque muitas vezes nós não entendemos aquilo que Deus está querendo falar, mas depois que o resultado vier, você vai dizer: olha só, o inimigo não está me encontrando mais, o inimigo não está me achando mais, eu vou desbaratar todo o inimigo na minha vida, porque agora eles estão cegos. Aí vai mudar o quadro. Você que era cego, o diabo te batia direto, agora ele vai ficar cego, seus olhos vão estar abertos, e você que vai passar por cima dele. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? E uma certa vez eu fiz uma oração que eu nunca tinha feito antes, eu acho que eu nunca fiz depois. Mas eu aprendi num livro essa oração. E eu achei super interessante. Falei: meu Deus, por que eu nunca vi isso antes? Nunca pensei nisso antes. E ultimamente essa oração tem vindo ao meu coração. Uma certa irmã na igreja, ela estava passando mal. E ela desmaiava, passava mal mesmo, crente, fazia parte do ministério de louvor, e de repente, de uma hora para outra, ela apagava, desmaiava. Ela foi aos médicos, os médicos falaram que era uma doença tal, e ela começou a tomar remédio. Mas sabe de uma coisa? Remédio não adiantou. Ela continuou desmaiando. Por quê? Porque quando a doença é espiritual, ou o problema é espiritual, não tem remédio no mundo que vai curar. Não tem. Pode melhorar um pouquinho, porque o diabo deixa. Já vou deixar ela melhorar um pouquinho para ela acreditar nesse remédio e não acreditar na palavra de Deus. Aí teve um dia que nós fomos orar por ela, oração normal, que todos nós fazemos: Senhor, cura, pelas tuas feridas fomos sarados. Mas não era físico, era espiritual, e eu não sabia. Então, eu tinha lido num livro que um pastor dizia assim, que quando ele lutava contra os principados e potestades que atacavam a vida dele, ele sentiu que os demônios ficavam muito perto dele, entravam até dentro da casa dele. E aí ele fez uma oração dizendo assim: Senhor, coloca uma distância tal entre eu e os demônios, que eles nem possam chegar perto de mim e muito menos me atingir. E diz ele que quando ele fez essa oração, parece que ele sentiu os demônios serem arrancados para longe da casa dele, e o Senhor colocar uma proteção grande em volta dele, de forma tal que os demônios não conseguiam mais atingi-lo. Foi como se tivesse assim um campo de força, sabe? Como pequenininho. Aí, o inimigo vem, começa a bombardear de um lado do outro. Você está protegido,
mas você sente as bombas estourarem aqui do seu lado, na sua direita, na sua frente, você fica, meu Deus, eu espero que esse campo de força continue me protegendo. Mas de repente essa oração era como se tivesse ampliado aquele campo de força e levado para tão longe que nem escuta mais as bombas, nem escuta mais os ataques. Aí você fica mais tranquilo. Quem está entendendo? Amém? E foi isso que ele fez. Aí quando eu fui com a pastora Ana orar por essa irmã na casa dela, ela deitada, porque ela tinha tomado o remédio era muito forte. E aí ela disse assim, quando a gente estava orando, nós estávamos orando por ela, Senhor abençoa, cura, pelas tuas feridas fomos sarados. Daqui a pouco ela diz assim para mim, pastor, vou desmaiar. Porque ela sentia aproximando dela. Aí eu fui e disse, Senhor, o que é isso? Aí ela, apagou na minha frente. Eu olhei e disse, não, vamos orar aqui agora, fazer uma oração diferente. Comecei a orar a oração daquele pastor, mas Senhor, coloca uma proteção em volta dela tão grande, e afasta esses demônios, espíritos imundos que porventura estão causando esse desmaio, afasta para tão longe dela, Senhor, que eles não vão mais conseguir fazer ela desmaiar. Coloque bem longe dela, Senhor. Coloca uma proteção, amplia a proteção sobre ela, em volta dela. E fiz essa oração, fomos para casa. Depois disso, Deus usou ainda um pastor na igreja para entregar uma palavra profética para ela. Mas sabe de uma coisa? Nunca mais. Ela foi curada, foi totalmente curada e Deus foi glorificado nisso. Quem pode aplaudir o Senhor? Então tem orações específicas que nós precisamos fazer. Fique em pé neste momento, Ministério de Louvor. Vem aqui rapidamente, porque o tempo já está passando, mas eu gostaria de fazer essa oração com você hoje. A primeira oração que nós precisamos fazer é para que Deus nos dê a percepção, a sensibilidade dessa guerra espiritual. Para que você saia daqui com essa noção de que você está em guerra. Para que você saia daqui com a noção de que tem uma batalha acontecendo. Ah, pastor, mas eu não quero pensar assim, eu não quero viver assim, senão eu vou ficar atribulado. Não, meu irmão, pelo contrário. Você vai ficar preparado. Amém. Você vai se preparar melhor. Porque alguém já disse que o pior cego não é aquele que não vê, mas é aquele que não quer ver. Você já ouviu isso? Você sabia disso? Pior cego não é aquele que não vê, mas é aquele que não quer ver. Então, se você sair daqui nessa noite dizendo, não, eu não quero pensar nisso, batalha espiritual, não quero pensar nessa guerra espiritual, demônios, anjos, não quero pensar em nada disso, você é um cego. E é o pior dos cegos, porque você não quer ver. Nessa noite, Deus está abrindo os seus olhos. Amém. Para que você veja a realidade da sua vida. Você está numa batalha espiritual. Pedro passou por essa batalha muitas vezes, Paulo também. Os grandes homens de Deus passaram por essa batalha. O Espírito Santo conduzia aqueles homens, mostrava, não passe por ali. Muitas vezes Paulo queria ir para tal lugar, o Espírito Santo falou, não vá, você não pode ir para tal lugar, não é por ali. Por quê? Porque Deus sabia das estratégias do inimigo. E ele evitava então que Paulo caísse nas garras do diabo. Você precisa nessa noite fazer essa oração comigo. De você ter essa sensibilidade quanto à guerra espiritual. Saber que existem anjos ao seu redor, mas existem demônios também. Só que não tenha medo, você não precisa ver demônios. Você pode até ver anjos, que Deus te mostre os anjos. Mas você não precisa ver demônios. E não tenha medo também, porque é maior o que está conosco do que o que está no mundo, disse Jesus. Então não se preocupe, Deus é maior do que tudo isso. É só você sair daqui com a noção para não dar brecha, para não dar mole para o diabo, para não ficar apanhando no escuro. A segunda oração que nós queremos fazer nessa noite, devemos fazer, é de que nós tenhamos então o discernimento da parte de Deus. Quando acontecer algum problema no seu casamento, na sua vida financeira, na sua saúde, seja o que for, você vai ter o discernimento de onde está vindo essa guerra, por onde o inimigo está entrando. Amém? Qual lado que ele está atacando? De repente é algo na sua alma, ele está lançando os dardos inflamados, ou talvez alguma coisa no seu espírito mesmo, uma palavra de maldição que alguém lançou, uma obra de feitiçaria.
alguma coisa desse tipo. Deus vai te revelar e você então vai poder cancelar aquilo. Você já sentiu assim uma tristeza profunda? Aquela pontada de depressão? Aquela vontade de ficar só chorando? Pode ser um dardo inflamado do maligno, atacando a sua alma, dizendo para você: Deus não te ama, você nunca vai ser feliz, você não vai ter vitória. E aí você fica triste, abatido. Quando Deus te revelar isso, você vai falar: o quê? Não, diabo, sai daqui agora. Eu rejeito esse sentimento, eu rejeito esse pensamento em nome de Jesus. Isso vai te dar autoridade. Porque foi isso que Deus fez com o rei de Israel, usando Eliseu para mostrar que era o diabo atacando em tal lugar e em tal lugar, e o rei se preparava para aquela batalha. E a terceira coisa que você precisa pedir, nós precisamos pedir nessa noite, é para Deus cegar o inimigo, Deus ferir o inimigo, Deus desbaratar o inimigo, derrotar todos os demônios, espíritos imundos que se levantaram contra você e sua família. Amém? Você quer fazer essa oração nessa noite? Feche os seus olhos comigo e nós vamos orar. E daqui a pouco vamos adorar ao Senhor e vamos pedir realmente que isso aconteça. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir agora, ó Deus, para que o Senhor nos dê essa sensibilidade espiritual, Senhor, de que nós estamos sempre numa guerra, nós fazemos parte do exército de Deus. O teu nome é mencionado constantemente pelos querubins que clamam de dia e de noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E se eles mencionam isso durante toda a eternidade, é porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. E se o Senhor é o Senhor dos exércitos, existe uma guerra. Essa guerra que nós estamos atravessando, essa guerra que nós estamos, ó Deus, lutando, travando contra o inimigo, contra as forças do mal. Ó Deus, é uma guerra que não vai parar até o dia que Jesus Cristo voltar, ó Deus, e nos levar para o céu, onde não haverá nenhuma guerra, nenhum choro, nem morte, nem dor. Mas enquanto estamos aqui na terra, Senhor, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a ter essa sensibilidade, essa noção de que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Essa guerra, Senhor, não foi causada por aquele homem, por aquela mulher, por aquele vizinho, por aquela pessoa da família. Ó Deus, nós estamos numa guerra e esses ataques estão vindo do inferno e muitas vezes nós não estamos percebendo, e porque não estamos enxergando, nós estamos apanhando. Revela, Senhor, para nós de onde vem esse ataque. Revela, Senhor, para nós de onde vem, Senhor, ó Deus, esses ataques do inimigo, para que possamos colocar guarda, para que possamos proteger como fez o rei de Israel. Ó Deus, e abra os nossos olhos para que possamos ver o teu grande exército conosco, Senhor, de que a igreja do Senhor Jesus, ela não está indo de mal a pior coisa nenhuma, mas ela vai de glória em glória, de vitória em vitória, porque o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Ó Deus, e os nossos dias melhores não ficaram para trás, mas estão adiante, e por isso, Senhor, abre os nossos olhos para vermos tudo isso, Senhor. Abre os nossos olhos para vermos um time vencedor. Abre os nossos olhos para vermos, Senhor, os anjos que estão ao nosso lado, guerreiros, fortes, poderosos, que não nos deixam, não nos abandonam, porque o Senhor também está conosco, e o Senhor mesmo disse que não nos deixaria, não nos abandonaria. Ó Deus, por isso abre os nossos olhos, mas não somente isso, Senhor, fere também o inimigo, Senhor, fere agora mesmo todo demônio, todo espírito imundo que está atacando esta igreja, que está atacando cada vida que aqui está, que o Senhor trouxe com propósito nesta noite. Senhor, fere agora de cegueira, confunde o inimigo, Senhor, desbarata o inimigo, Senhor, como a tua palavra nos diz muitas vezes no Antigo Testamento, que o Senhor colocou confusão no arraial do inimigo, e eles pelejaram entre eles e se mataram e se aniquilaram. Faz isso, Senhor, com todos os demônios, espíritos imundos e principados e potestades que se levantam contra nós. Ó Deus, que eles sejam feridos de cegueira, de confusão. Ó Deus, que eles sejam derrotados, que o Senhor mande saraiva sobre eles, que o Senhor acabe com eles, Senhor, para que o teu nome seja glorificado na nossa vida. Nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor revela aquilo que está oculto. O Senhor, ó Deus, mostra aquilo que está encoberto. Ó Deus, faz isso na vida dos teus filhos que aqui estão, Senhor, para que possamos caminhar na luz. Ó Deus, que a tua luz possa brilhar e trazer a
revelação de todos os problemas, de todas as guerras, de todas as batalhas, para que possamos em todas elas ter vitória para a glória do teu santo nome, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor já garantiu a vitória na cruz do Calvário, e nós cremos, Senhor, que o Senhor vai nos dar vitória neste lugar, no sul da Flórida, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, levante as suas mãos e adore ao Senhor. Levante as suas